E aí eu tive umas visões, né, que pela misericórdia o Senhor me deu. E eu vivia na loja perguntando para a vendedora, uma loja infantil, e falava assim: oi moça, tem calça de sarja para criança? Ela, não tem. Aí eu ia numa outra loja: tem calça de sarja para criança? Ela falava: não tem. Aí eu ia numa outra loja e perguntava, aí ela falava: moça, é muito difícil. Aí quando eu olhava pro fundo da loja, tinha milhares, irmãos, milhares de calça jeans, tinha shorts pra menina, pra menino, calça pra menina, menino, milhares assim, sabe? A preço de banana, assim, né? Que a gente sabe que é assim mesmo, que tem. É promoção, leve 3 e pague 2, não sei o que e tal, as facilidades do Egito, né? E aí, eu olhava pro fundo da loja, eu via muitas calças jeans, muitas roupas de tecido jeans, né? E eu falava: meu Deus, tem misericórdia. Aí eu despertei, né? Eu tava colocando ele estava acordada. Eu estava colocando ele para dormir. Aí eu despertei assim, eu falei: meu Deus, realmente, eu vou encontrar muita dificuldade. Mas nós sabemos que a porta do céu realmente é estreita. E nós temos que nos esforçar, né? Para poder passar por ela. E aí, eu continuei pedindo a Deus sabedoria e tal. E aí, assim, eu tive a visão assim, né? Nesse intervalo. Eu via um velho, né? Correndo com roupa de jogador de futebol, com uma bola na mão, correndo. Passou correndo, né? E depois eu via um homem muito alto também com roupa de jogador, mas era de basquete, se eu não me engano. Aqueles jogos, então, de futebol americano, né? Que é com a bola, mas eles jogam com a mão, futebol americano. Futebol aqui do Brasil, eles chutam a bola com os pés, né? E eu vi essa que era do futebol americano, esse homem muito alto, parecia um jogador de basquete, que eles são bem altos, né? E só que ele era branco, que geralmente os jogadores de basquete são bem morenos, negros. E aí eles estavam fazendo, ele careca, né, de barba e com a camiseta regata, shorts, né, o uniforme deles. E fazendo um gesto com as mãos, e muito nervoso, fazendo um gesto com as mãos. E aí tá, eu falei: misericórdia, Senhor, o que é isso, meu Deus. Aí fiquei tentando, pedindo discernimento a Deus, né. E nisso eu via mais ou menos umas 10 crianças sentadas juntinhas, uma ao lado da outra, como se estivessem num cinema. Elas estavam olhando para uma tela muito grande, como se fosse no cinema mesmo, né? A sala era escura, elas estavam sentadas assistindo. Só que quando elas estavam todas elas de calça jeans, roupa jeans, né? Todas. E quando eu olhava pro rosto delas, não era criança, estava tudo deformadas. Então não era crianças, eram demônios que eu percebi, era uma presença muito maligna, né? Não eram crianças, mas eram demônios mirins, né? E aí eu despertei assim, eu falei: misericórdia, assim, o que é isso? Eu comecei a perguntar para Deus o significado, né? Daquelas visões. A primeira e a segunda é uma só, né? Dos dois homens, na verdade eram dois demônios. E o Senhor me fazia lembrar de uma camiseta que tá aí na foto, essa branca, né? Que é tem imagens de jogo, frases de jogo e tal. E é em inglês, né? Que é pior ainda, porque se a gente não sabe traduzir, às vezes pode ter algum tipo de frase blasfemando, pode ter algum tipo de frase que está jogando algum tipo de seta na criança e a gente não sabe, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós formos comprar roupa, até mesmo pra gente, que tem frases em inglês que a gente não sabe o que tá escrito. E a gente não vai parar ali para poder traduzir, né? Colocar no Google para ele traduzir para saber o significado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tem a imagem de ter um número, né? Que as camisetas, as roupas os uniformes, né? Do futebol americano e basquete, eles têm número e tal, tem frases, né? E aí tem lá o desenho da bola.
Aí eu entendi que o Senhor não quer que o meu filho use, né? E ele tem uma outra também que tem um desenho da bola de futebol, né? Que é essa azul aí. E aí eu falei, Senhor, mas e as crianças? E aquelas demônios, né? Em formato de criança, com roupa jeans. Com a roupa jeans eu já percebi logo. E aí, meu filho, ele ganhou do meu sobrinho, da mãe do meu sobrinho, né? Minha cunhada, ela deu uma calça jeans e um tipo de jardineira, né? Pra menino, que é a calça, mas aí vem a parte de cima assim. Tipo jardineira, né? E é bonita, né? Pior que é bonita, claro. O inimigo não vai lançar coisa feia pra gente, né? Tudo bonitinho. E aí eu já tava orando pra Deus mostrar, eu falava, Senhor, a gente não pode usar jeans. E no estudo da irmã Mira, ela fala, se a gente não pode usar, as crianças também não podem usar. Aí eu pensei assim, Senhor, mas mesmo que é criança assim, 3 anos, que eles não têm pecado, né? 2 anos, eles não têm ainda consciência ainda, né? Formada a respeito do bem e do mal. E aí eu pedi para Deus me revelar. Eu passei, eu dobrei, eu lavei as roupas, passei, tava lá no guarda-roupa dele. Eu falei, Senhor, se isso aí foi impedimento, o Senhor vai me mostrar. E eu insisti com Deus, irmãos, porque nós temos que insistir. Quando você ganha peça de roupa para você ou para o seu filho, se você sente qualquer coisa assim que é suspeito, sabe? Se você tem um sentimento suspeito, você ora e insiste com Deus, porque Ele vai te revelar. Porque eu insisti, eu ia até desistir. Eu falei, Deus não falou nada, então eu não vou. Mas eu ainda sentia, toda vez que eu abri o guarda-roupa do meu filho e via lá dobradinha e tal, eu ficava meio assim. Eu falava, não, Senhor, tá errado isso aqui. Me mostra, me revela. E aí foi dessa vez, né, que o Senhor me mostrou. E isso, quando eu fosse vestir no meu filho, iria servir como uma brecha, né, para o inimigo vir, né, que ele ia estar usando. Ele falou assim, não, é a brecha que eu tenho para poder agir contra a vida dessa criança. Ia lançar enfermidade, ia lançar seta assim para ele se machucar, seta para ele, enfim, vários tipos de seta, que às vezes a gente nem ia perceber que ia ser por conta daquela roupa, do brinquedo, entendeu?